terra, o universo, né? Vamos falar logo assim, os mundos, tudo pertence a Deus. Tudo foi criado por Deus. Nada que existe pode se comparar a Deus, porque tudo foi criado por Deus. Nunca a criatura será o Criador. Verdade prática. Tudo quanto existe pertence ao Senhor e ao Senhor deve ser consagrado, principalmente o nosso ser. Tudo pertence a Deus, então tudo deve ser consagrado, ou seja, entregue ao controle total de Deus. Olha só, isso é consagrado, entregue totalmente a Deus. Tudo deve ser assim. Então você, lembre-se disso. Você tem um carro, você tem uma empresa, você tem uma casa, você tem o quê? Uma fazenda, pois você só tem uma bicicleta, você só tem você mesmo. Então, tudo deve ser entregue a Deus, porque tudo pertence a Ele, inclusive você, eu, cada um de nós. Tudo pertence a Deus. Se você quer ser um adorador, se você quer prestar um culto a Deus, a primeira coisa a fazer é isso, entregar-se totalmente a Deus. E tudo que você tem, você deve entregar ao controle total de Deus. Tudo pertence a Ele. E aí você vai dizer, mas eu pensei que era só o dízimo. Se você tem dó do dízimo, imagine, Deus quer tudo. Deus quer a sua vida e tudo que você tem. Que você entregue tudo para Ele, pertence a Ele. O dízimo é apenas o quê? É uma forma que Deus deu de nós podermos reconhecer que tudo que nós temos pertence a Ele, foi Ele que nos deu. Então, em agradecimento, em reconhecimento de que tudo que nós temos, somos, pertence a Deus, nós damos 10% daquilo que a gente ganha para Deus. Isso é um reconhecimento de que tudo é dele. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em Levítico 9, de 1 a 14. E aconteceu ao dia 8º que Moisés chamou a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel. E disse a Arão, toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para holocausto, sem mancha, e traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo, tomai um bode para expiação do pecado, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem mancha, para holocausto. Também um boi e um carneiro, por sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, e oferta de manjares, amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés, esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão, chega-te ao altar, e faze a tua expiação de pecado e o teu holocausto, e faz a expiação por ti e pelo povo, depois faz a oferta do povo e faz a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então Arão se chegou ao altar e degolou o bezerro da expiação que era por si mesmo, e os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue e molhou o dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar, e o resto do sangue derramou na base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da expiação do pecado queimou sobre o altar como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele espargiu-o sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou-o sobre o altar. E lavou a fressura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Eu gostaria de ler para você o final desse capítulo, que é exatamente o objetivo do culto, que foi falado aí, se você leu e prestou atenção, foi falado, Moisés falou, você vai fazer isso tudo por quê? Porque hoje o Senhor vos aparecerá. Qual o motivo do culto? A manifestação de Deus.
Se nós estamos prestando um culto a Deus, nós vamos esperar que Deus receba esse culto e que Ele se manifeste dizendo: eu aceito o culto. É evidente. Se Deus não aparecer no culto, é porque o culto não foi feito um culto corretamente. É simples isso. Vamos ver o que aconteceu? Então fizeram tudo como Deus ordenou. Vamos ver o resultado. Vamos ver então o versículo 23 e 24. O versículo 23 diz: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Glória a Deus, aleluia. Olha aí, que culto maravilhoso. Como é que nós falamos? Esse culto foi maravilhoso se Deus se manifestou, se Deus se agradou no culto. Aí foi um culto maravilhoso. Você pode fazer o culto mais lindo, trazer os cantores mais famosos, os melhores pregadores que existem, mas se Deus não se manifestar nesse culto, não foi um culto maravilhoso, não foi um culto bom. E isso tem acontecido muito na igreja hoje. Muito mesmo. Fazem de tudo. Cantam até ninguém aguentar mais. Mas, infelizmente, Deus não tem aprovado esse culto. Não tem recebido esses cultos. A sua glória não tem se manifestado nesses cultos. Então lembre-se, o principal do culto é Deus, sua presença, sua manifestação, não é o povo, não é a emoção do povo. Nós prestamos culto a Deus. E Ele que tem que resolver se o culto foi para Ele ou não, foi bom ou não. Então olha aí o versículo 6 da nossa leitura. Moisés está dizendo bem claro, olha aí. E disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Então está bem claro. Está dizendo: vocês vão fazer tudo isso aqui, e a glória do Senhor aparecerá. E eles fizeram tudo e realmente a glória do Senhor se manifestou. Como seria hoje na igreja a glória do Senhor se manifestar? Esse fogo, como é que se manifesta? Então se manifesta através dos dons do Espírito Santo, né? Se manifesta o quê? Com Deus falando ao povo através de uma pessoa. Se manifesta através de milagres, de curas. Então assim, aí é a manifestação. Deus está dizendo: eu me agradei do culto. Veja só. Então existe aí toda uma preparação, né? Aqueles que vão ministrar o culto devem estar em jejum, em oração, estudando a palavra de Deus. Quando eles vão fazer este culto, então a vontade, o desejo verdadeiro é que Deus se manifeste, que Deus se agrade desse culto. Então quando chegar o final do culto, Deus vai dizer: me agradei do culto. Então Ele vai se manifestar agora. E Ele se manifesta poderosamente, mostrando que está presente. Mas a maioria dos cultos hoje são feitos apenas por religiosidade. Então tá, temos que fazer o culto. Já tem aqui quem vai cantar, quem vai pregar, horário tal, pronto. Cumprimos a tabela, cumprimos a nossa religiosidade que estava programada. Pronto, fizemos. Está ótimo. Mas e Deus? Te agradou? Foi feito realmente para Deus? Esse deveria ser o objetivo do culto. Deus aparecer nesse culto, se manifestar nesse culto. A glória de Deus se manifestar nesse culto. Então nós
dessa lição nós vamos ver que a terra é do Senhor, então tudo foi criado por Ele, para Ele, né? E o objetivo que Ele teve quando criou tudo foi colocar o homem para morar aqui. Temos que saber que todas as plantações, né, os vegetais, tudo pertence a Deus, é Ele quem criou. Temos que saber que todos os animais foram criados por Deus e tudo por causa do homem. Lembre-se disso. Quando Paulo diz assim, você não pode tapar a boca do boi que debulha. E Paulo diz, e Deus está preocupado com boi? Está falando a respeito de boi? Boi foi feito para existir, para alimentar o homem. Animal nenhum vai para o céu, animal nenhum vai ser salvo. Tome cuidado com isso. Então, os animais, tudo que existe é por causa do homem. Paulo está explicando ali a respeito do quê? Do sustento, né? Do obreiro. Ele está dizendo que nós não podemos fechar a boca de quem dá o alimento para nós, né? Alimento o quê? A palavra de Deus. Então ele está dizendo que o obreiro é digno do seu salário. Então ele está comparando, está dizendo, o boi, se você fechar a boca dele e não der comida para ele, como é que vai trabalhar? Assim, o obreiro, ele deve ser exclusivo da obra de Deus e ele deve ser sustentado por aqueles a quem ele presta o serviço, né? Da visitação, orando, intercedendo por eles, ensinando a palavra de Deus, pregando. Então esses têm a obrigação, o dever de sustentarem aquele que os está ensinando, aquele que está orando por eles, intercedendo por eles, aqueles que estão prestando serviço a eles. E por último, nós temos que entender que o ser humano pertence a Deus. Então, a vida pertence a Deus. Tudo que existe, inclusive o ser humano, tudo pertence a Deus. Ele é o dono, o proprietário. E veja bem que nós estávamos vendidos ao pecado, tínhamos um dono, o pecado. Éramos escravos do pecado. É como se nós estivéssemos no mercado e lá escravos ali, à venda, né? Fomos comprados pelo pecado. Ele é dono. O que acontece? Jesus vem e paga o preço por nós, nos resgatou, nos redimiu, Ele nos comprou. Qual o preço? O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Nós somos comprados por bom preço. Então nós pertencemos a Jesus, porque Ele nos comprou o preço, o sangue derramado na cruz do Calvário. Então, para você entender que todos os seres humanos pertencem a Jesus. Olha só como é que a doutrina do calvinista é exatamente contrária a isso, que eles dizem que uns vão ser salvos, Deus escolheu quem ser salvo, e outros Deus escolheu para o inferno. A doutrina da predestinação deles é essa. Olha só, Jesus morreu por todos, Ele comprou, foi todos. E é para todos serem salvos. E é isso que a Bíblia diz, né? 1 Timóteo, por exemplo, diz o quê? Capítulo 2, versículo 4, diz que quer que todos sejam salvos. João 3,16 diz o quê? Todo aquele que nele crê. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja salvo, não pereça, tenha vida eterna. Porque Deus amou a todos. Está aí bem claro, né? Vamos ver. A palavra todos é todos mesmo. Todos. Todo ser humano. Então Jesus comprou todos os seres humanos. Todos deveriam reconhecer isso, aceitar Jesus como Senhor e Salvador e serem salvos. Todos. Agora, não são todos que querem, porque Deus não vai obrigar ninguém a querer isso. Então depende de cada um querer, desejar, aceitar isso. Seria como se você tivesse recebido uma grande herança, uma fortuna, mas é dito para você, a herança está lá. Você quer? Aí você diz, não quero não. Então pronto, não é sua. Enquanto você não for assumir, não é sua. Vamos ver então essa lição, ela tem as seguintes partes, os seguintes tópicos. Primeira parte, a terra é do Senhor. Tópico 1, Deus é o Criador dos céus e da terra. Tópico 2, Deus é o libertador de Israel. Tópico 3, Israel é o templo de Deus.